hipocondria, a megalomania, a doença disso, a doença daquilo. É uma variedade de transtornos tão vasta que possivelmente você que se acha, eu inclusive, né? A gente que se acha assim tão normal, e o normal aqui vai bem entre aspas, a gente também pode acabar portando alguma dessas características, por assim dizer. Dizem que de gênio e louco todo mundo tem um pouco, né? Enfim, os transtornos são mesmo variados, Renato. Tem o mesmo que a pessoa acha que a outra pessoa com a qual ela está conversando está morta. E tem gente que não consegue deixar de contar mentiras. Isso pode ser doença. Ou falar palavrões. Existe de tudo, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses transtornos. Pois é, alguns bem conhecidos, outros bem inusitados. E a gente vai também falar um pouco sobre o que pode causar esses comportamentos, essas características. Estamos aqui recebendo o psiquiatra Vitor Pablo da Silveira e também a professora do curso de Psicologia da Unijorge, psicanalista Marisa Protásio. Tudo bem? Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Então, por essa variedade, a gente chegou a ter em mãos uma lista de alguns assim que são muito curiosos, né? Por exemplo, o Dicotar, se eu não me engano. Mas por essa variedade, o Dicotar, pessoal, é o seguinte, a pessoa acha que está morta, que não existe. É bem estranho. Pela variedade de transtornos assim tão grande, será que a gente pode imaginar que se qualquer um de nós se dirigir a uma consulta profissional, uma consulta com um profissional, a gente pode acabar detectando que aquilo que a gente toma como uma normalidade tão estabelecida, na verdade ela tem espaço para algum transtorno? É possível dizer que todo mundo tem algum, de tão variadas que são as possibilidades? Bom, Freud já dizia que somos neuróticos, e ainda bem que somos todos neuróticos, porque se não fôssemos neuróticos seríamos perversos ou psicóticos. Eu acho que a própria sociedade e esse mal-estar civilizatório traz uma ansiedade que inaugura uma série de transtornos e patologias, né? É claro que o que vai variar é o comprometimento e angústia que esses transtornos acabam trazendo para a vida. Então, se é algo incapacitante, invariavelmente é preciso que o sujeito se questione e vá buscar algum tipo de ajuda. Mas a nossa sociedade, ela tem criado, em função da violência, em função desse caos familiar que se estabelece, precedentes para que as patologias, elas de alguma forma se instaurem e desorganizem um pouco a vida desse sujeito. Doutora Marisa, doutor Vitor, a gente acaba de entender, que estava querendo entender de alguma forma, se a nossa rotina atual, se o mundo atual, você falou agora há pouco de violência, de estrutura familiar, se esse mundo atual, esse estresse que a gente tem no dia a dia, acaba contribuindo também para a gente ter algum tipo desses transtornos, porque a gente percebe que a lista cada dia mais aumenta, se descobre novos transtornos, novos comportamentos. Isso tem a ver com a nossa rotina, com o nosso dia a dia? Vem mudando com o tempo? Como é que é isso? Ou o ser humano sempre foi assim? Bem, o fato das pessoas terem migrado da região rural para os grandes centros urbanos, principalmente nas últimas décadas, com certeza favoreceu esse aumento da população em um ambiente urbano maior, que é um ambiente mais estressante. Mas é preciso sempre ter um certo critério para você diferenciar o que é transtorno do que não é transtorno, né? Por vezes a pessoa tem um comportamento excêntrico, mas ela não tem um transtorno. Na dúvida, como o Renato falou, é bom que a pessoa seja avaliada, sim, tá? A diferença de um comportamento anormal, que seria patológico ou transtornante, de um comportamento mais excêntrico, que não representa um transtorno, mas pode ser curioso, seria que no transtorno o sintoma provoca algum grau de sofrimento psicológico ou limita de alguma maneira o funcionamento social ou ocupacional do indivíduo, né? E isso costuma ser persistente, durar alguns meses pelo menos. Falar de transtorno é falar de loucura, equivale isso de alguma forma? Loucura é um termo que tem uma carga pejorativa, é um termo mais leigo, né? A gente, na prática, até como leigo, às vezes, no senso comum, usa muito esse termo. Se a gente pudesse trazer ele para a técnica, ele diria mais respeito a estados muito alterados da percepção da realidade, né? Você identifica a pessoa com delírios, alucinações, um pouco agitada, mas não é um termo que ajuda muito, porque muitas vezes a pessoa coloca no mesmo saco uma série de transtornos que não representam tanta gravidade assim. E fora a carga pejorativa que já vem com o termo, né? Agora, a gente, por exemplo, estava aqui citando essa doença de Cotard, né? Faz a pessoa acreditar que ela própria está morta ou que não existe. O que faz com que uma situação,
pelo menos para mim, né, que sou leigo, tão estranha, seja recorrente a ponto de que até se dê um nome para isso. Eu fico imaginando as possibilidades devem ser muito vastas de, eu não sei se eu vou conceituar bem, né, mas comportamentos disfuncionais ou coisa do tipo, deve ser uma variedade muito grande. Como é que, até que ponto uma coisa tão inusitada pode se tornar recorrente o suficiente para até se batizar? Não, isso aqui que você tem, eu gosto de falar com a minha geladeira. Não, tem um termo, é a doença de Renato Cordeiro, por exemplo. Como é que isso chega a esse ponto? Como é que a literatura se atualiza nesse aspecto? Bom, é interessante pensarmos que a personalidade ela tem dois componentes que devem ser mensurados. O que nós trazemos de herança genética, nessa formação da personalidade, que vem de herança desses pais biológicos, que a gente pode entender como temperamento, e a formação do caráter, que tem uma influência mais específica do ambiente. A personalidade seria resultante desses dois aspectos, sendo que, na minha opinião, o ambiente vai ter uma representatividade muito significativa. O que vale a pena pensarmos é que o sintoma, ele é uma representação importante para o sujeito. É como se ele fosse uma espécie de carteira de identidade. Só é possível ter algum tipo de transtorno específico aquele sujeito que, na sua estrutura de formação, tem uma relação no desenvolvimento com determinados aspectos. Então, por exemplo, o sujeito que apresenta a fobia, ele tem ou a neurose obsessiva ou a histeria, digamos, dentro dessa compreensão da neurose, ele invariavelmente passa por experiências ao longo da sua vida, principalmente na primeira infância, que vão ser responsáveis por uma resultante que vai trazer esse sintoma posteriormente. Doutor Vitor, ainda nessa seara aí, tem algumas pessoas que têm mais predisposição a esses quadros. A doutora Marisa já falou mais ou menos um pouco sobre isso, mas existe algum quadro? Geralmente pessoas ansiosas têm maior propensão a apresentar esses quadros, geralmente se manifesta cedo, logo na infância, já dá para perceber que a pessoa pode ter que lidar mais lá para frente com um transtorno desse tipo? Talvez o que é trazido seja muito amplo, mas na maior parte das vezes as síndromes, né, os sintomas patológicos, eles tendem a surgir no final da adolescência, que é a última fase de maturação do cérebro, e nessa fase é como se esses softwares, né, genéticos fossem ativados. Também por ser uma fase de muita pressão, né? A pessoa está saindo da escola secundária, entrando na faculdade, tendo as primeiras frustrações amorosas, tendo uma pressão para talvez até já estar entrando no mercado de trabalho e assumir um casamento. Então, é um momento de pressão, é um momento de maturação final. Então, a maior parte das síndromes psiquiátricas, ela rompe nesse período. A gente correlaciona muito a adolescência com essa fase de aceitação de grupos, de dissociação mais intensa, talvez, até do ambiente de família. Isso, de alguma forma, favorece a colocar em teste essas características? Sim, a própria adolescência, você tem que aprender a interagir em grupo, aprender também a adaptar-se às pressões biológicas, né? Porque o corpo está sofrendo uma mudança hormonal, então tudo isso é muito decisivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais com o psiquiatra Vitor Pablo Mesquita e também com a psicanalista e professora do curso de Psicologia da Unijorge, a Marisa Protásio, um pouco mais sobre esse assunto. Você pode participar, mande sua mensagem para 72250, coloque BN de Band News antes do seu texto, se identifique para que a gente possa ler o seu nome no ar. O custo é de 31 centavos mais impostos. Tem também o Twitter, twitter.com/bandnewsfm_SSA. E hoje estamos falando sobre os transtornos, dos mais inusitados aos mais famosos, e em nosso estúdio estamos recebendo hoje o psiquiatra Vitor Pablo da Silveira e também a professora do curso de Psicologia da Unijorge, psicanalista Marisa Protásio. Tem alguns transtornos que caem no vocabulário popular, todo mundo acaba meio que achando que entende do assunto, né? Como dizer que fulano é megalomaníaco, hipocondríaco, narcisista. Esses são geralmente os transtornos, os quadros mais recorrentes mesmo, pelo que vocês entendem aí como especialistas nesses assuntos? Bom, a mídia contribui enormemente para a divulgação, né? Os filmes, as novelas. Então, muitas vezes, esses termos são utilizados de uma forma banalizada, caricata, estereotipada.
mas de alguma forma fomentam a problematização acerca desses transtornos, esses traços, muitas vezes, de personalidade, que podem, de alguma maneira, trazer uma disfuncionalidade para a vida do sujeito. Então, eu acredito que falar sobre essa temática, mesmo que de uma forma, enfim, caricata, superficial, ainda assim é positivo, porque muitas vezes você tem um transtorno e não sabe que tem. Exatamente. Como é uma proposta de assunto muito ampla, como eu já falei anteriormente, acho que vale a pena a gente falar sobre duas modalidades de transtorno que muitas vezes as pessoas escondem por décadas antes de ter um diagnóstico. Até por essa crença mesmo de que o psiquiatra só trata casos graves, que seriam os transtornos de controle de impulso e o transtorno obsessivo compulsivo. Então, no transtorno de controle de impulso, você pode ter uma série de modalidades de impulso, gastos, arrancar pelos, o roubo patológico, o jogo patológico, e muitas vezes essas pessoas escondem esse sintoma por constrangimento durante décadas, até que represente um mal maior. Ou seja, ele deveria tratar antes e no caso do transtorno obsessivo-compulsivo, você observa pessoas fazendo diversos tipos de rituais, às vezes perdendo a noite inteira neles, como rituais de limpeza, checagem. Então, é interessante a gente estar até usando esse meio para falar um pouco disso. Para as pessoas que justamente escondem por décadas, né? Não aquelas mais intensas ou mais graves que são facilmente identificadas. No caso, por exemplo, desses transtornos em que a pessoa tem comportamentos recorrentes e que de alguma forma são até, para quem passa e vê de relance, pelo menos parecem ser autodestrutivos. Do que a gente está falando? O que traz isso? E a maior parte deles é autodestrutiva. Aliás, o conceito de transtorno passa justamente por isso, por um prejuízo. Só vai ser transtornante aquilo que está causando prejuízo para aquela pessoa de alguma maneira. E que ela pratica para si própria. Ou até às vezes ela pode, no sintoma, pode se utilizar de terceiros e até prejudicar terceiros, né, pela ação dele. Mas no final das contas a gente vai ver que a própria pessoa também está se sabotando, ela está se expondo de alguma maneira. Uhum. Agora, falando aí em medicação, né? Medicação é indicada quando a terapia não dá mais conta do transtorno ou as duas coisas acabam se combinando, são necessárias aí para o tratamento? Na verdade, eu vejo como imprescindível desmistificar um pouco da questão medicamentosa. Exato, porque tem aquela coisa da tarja preta que aí ninguém quer chegar perto, né? Acha que não, nunca vou tomar. Aí é porque a coisa está muito feia quando tem que cair na tarja preta. E para muitas vezes você ter uma melhora do seu estado depressivo ou ansioso e poder frequentar a terapia, você precisa associar a medicação. Então, a medicação seria uma API, uma necessidade para que você estabilize o quadro e aí sim você possa falar, associar livremente e dependendo da linha teórica que você busque, pode ser a psicanálise propriamente, ou a terapia comportamental, ou enfim, a gestalterapia. Você tem uma infinidade dentro da psicologia de caminhos, mas para que você possa levantar muitas vezes da cama e falar no consultório psiquiátrico ou psicológico, você precisa ter uma parceria aí, medicação e terapia. Por que as pessoas têm tanto medo dos medicamentos, dessa tarja preta? Por que esse medo, esse receio todo? Basicamente porque a maior parte das pessoas que usa essa medicação, ou a maior parte não, ou uma boa parte, ela usa por conta própria. Ou justamente pelo psiquiatra ter esse estigma de só tratar casos graves, a pessoa sintomática acaba sendo medicada por outras especialidades e percorre a emergência em busca dessas receitas. E aí cria-se um conceito de que esses remédios de tarja preta, como Rivotril, Lexotan, eles têm um potencial de dependência mais alta do que na verdade tem. Quando na verdade o que está acontecendo é que a pessoa não buscou um tratamento específico. Né? É importante estar desmistificando essa coisa da tarja preta, que quando você usa um medicamento de tarja, mesmo de tarja preta, como Lexotan e Rivotril, prescrito por um psiquiatra, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, mas quando você usa num contexto controlado, o potencial de dependência desses benzodiazepínicos é baixíssimo. Tá? O problema acontece com aquelas senhoras de interior que, né, percorrem as emergências em busca da receita do Lexotan. E o que Marise falou é importante, cada vez mais a gente está entrando em consenso de que associar as duas coisas, medicamento e terapia, psicoterapia, no contexto dessas patologias, está sendo cada vez mais reforçado de que é necessário as duas coisas, mesmo em casos mais leves. Né? Geralmente as medicações utilizadas, as principais,
que são os estabilizadores, os antidepressivos, elas não são de tarja preta, elas são tarja vermelha. O tarja preta entra no período inicial, nos 2 primeiros meses. Esses medicamentos interferem em alguma coisa na vida social das pessoas para se cortar determinados males causados por aquele transtorno? O medicamento precisa agir em determinados elementos daquela pessoa que dizem respeito até ao comportamento comum dela. O comportamento dela é prejudiciado de alguma forma? Tem a sensação que as pessoas ficam meio que dopadas, assim, fora de si, em alguns momentos, né? Isso na fase aguda pode acontecer, em que o corpo está se adaptando a depender do transtorno, principalmente com antipsicóticos, né? Você pode ter uma fase de sedação e, às vezes, mesmo na fase de manutenção, algumas pessoas podem ter. Mas eu também queria enfatizar que essa figura do paciente sedado, robotizado, ela, com o arsenal que a gente tem hoje em dia, já caiu por terra, né? Inclusive, o nosso maior objetivo é que a pessoa não pareça, né, usar alguma medicação psiquiátrica ou neurológica. Até para não reforçar os mitos. Também o rótulo. E tem algumas patologias que elas parecem muito próximas, por exemplo, tematicamente, né? Megalomania e narcisismo, por exemplo. É possível distinguir uma coisa da outra? É possível para o ouvinte que está agora com a gente reconhecer se ele é ou se ele não é? Se ele é uma coisa ou outra? Bom, em relação à megalomania, por exemplo, você tem uma tendência a que esse sujeito se utilize de um poder, né? Ele vai, muitas vezes, tentar camuflar a sua deficiência se utilizando de um complexo de superioridade. Então, muitas vezes, ele vai camuflar um sentimento de inferioridade que ele tem e ele tenta camuflar e esconder dele próprio, das pessoas com quem ele se relaciona, esse sentimento de menos-valia. No narcisismo, você tem um jogo de sedução diferenciado, você tem um apaixonamento por um eu ideal que você cria e muitas vezes você dissipa nas relações, mas que é diferente também do eu real que esse sujeito traz, né? Então, não sei o que a psiquiatria teria a dizer. Eu acho que talvez diz respeito mais ao senso mais amplo e o senso mais técnico. Ou seja, para o leigo, muitas vezes a megalomania e o narcisismo, ou a pessoa narcísica, vai ter um significado. Mas no campo da psiquiatria, pelo menos, são termos muito específicos que a gente costuma utilizar com cada paciente, né, conforme ele vai tendo para orientar. Se a gente for pegar a palavra megalomania e trazer para a psiquiatria, a gente observa muito a ocorrência em estados de elevação do humor, de euforia, como que acontece no bipolar, né? Você tem ideações de grandeza, de ter um certo poder, né, uma certa riqueza. A palavra narcisismo, se a gente traz para o contexto da psiquiatria, a gente observa em alguns quadros de personalidade, transtorno de personalidade histriônica, o próprio transtorno de personalidade narcísica, né? Seriam, assim, se a gente trouxer, a gente vai localizar nesse campo. Tá certo, a gente continua falando um pouco sobre esses transtornos e fazendo um caso a caso, talvez, daqui a pouquinho, aqui no Frequência Baiana, são 6h34. Estamos aqui recebendo hoje o psiquiatra Vitor Pablo da Silveira e a professora do curso de Psicologia da Unijorge, psicanalista Marisa Protásio. Em pauta, estamos aqui conversando sobre essa curiosa diversidade de transtornos possíveis que podem acometer várias pessoas. E aqui no break, aqui no intervalo, a gente estava aqui conversando e o Vitor Pablo estava aqui comentando para a gente sobre o que ele considera que é um perigo, que são aqueles transtornos que parecem ser coisas mais simples e as pessoas acabam demorando para procurar uma ajuda profissional. Quais transtornos eventualmente passam assim por essa sensação de que não, essa coisa é menor, não vou procurar tratamento? Essa pergunta é muito valiosa porque existe uma gama de transtornos, um deles eu já citei, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que realmente, por parecer mais leve ou ele conseguir se ocultar, ele leva mais de uma década para a pessoa pedir ajuda. Ou seja, ela passa com esse comportamento alterado 20 anos com a qualidade de vida péssima e geralmente só busca ajuda quando desenvolveu um episódio depressivo ou um ataque de pânico. Ou seja, ela passou 20 anos da vida dela com a qualidade de vida péssima, entrega esses rituais, a vida limitada de alguma maneira. Um outro que eu gostaria de citar, porque o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, junto com esse outro, estão entre os transtornos mais prevalentes, né, da psiquiatria, entre os 4 mais prevalentes.
Então, o segundo que eu gostaria de citar aqui, aproveitando essa mídia, seria a fobia social, que é um tipo de timidez patológica, que aí é justamente o transtorno que não cairia no dia de hoje, né? Porque hoje a gente está falando de coisas estranhas. O fóbico social, ele justamente busca o mínimo se expor publicamente. Então, a vida dele é muito restrita a relações íntimas, né? Ele padece de um transtorno que é bastante limitante, e a fobia social geralmente só procura ajuda depois de 20 anos também. Falando de coisas estranhas, nessa lista que é tão ampla, por exemplo, piromania. Assim, a gente sabe que existem algumas pessoas que têm uma certa sedução pelo fogo. A gente tem uma relação com o fogo, com fogueiras em determinadas épocas do ano, crianças que gostam de riscar fósforo para ver o que acontece. A partir de que momento é que isso pode se tornar uma coisa pior? Uma pessoa ter compulsão não sei se a compulsão é a palavra correta, mas tem um transtorno como esse. Bom, eu tive a oportunidade de atender alguns adolescentes ao longo dessa vida profissional que traziam traços de piromania. Um certo fascínio pelo fogo, uma necessidade de destruir utilizando esse recurso. E o que eu encontrava na anamnese desses sujeitos era um histórico de violência familiar, uma tentativa, muitas vezes, de chamar a atenção desse outro. Buscar que esse outro o veja, numa tentativa, muitas vezes, de reconhecimento pela via também da destruição, né? Outra coisa que a gente pode citar aqui é que esses sujeitos, muitas vezes, eles se utilizam desse recurso se valendo também como uma tentativa de se proteger dessa estrutura familiar desagregada, abuso sexual, muitas vezes associado. E, então, eu via na adolescência, e é preciso que a gente faça a distinção entre, muitas vezes, esse sujeito que utiliza da piromania e gangues, porque o piromaníaco, ele age muitas vezes sozinho, ele não se vale da gangue, ele não age junto a grupos. No momento dele, é isso? É uma expressão individual. Doutor Vitor, só para a gente ganhar tempo aqui, que a gente está quase terminando, já que a gente já teve a análise aqui da doutora Marisa sobre a piromania, tem uma outra síndrome que chamou a atenção, que é a síndrome de Capgras, que é mais ou menos assim, a pessoa acredita que algum conhecido próximo, como familiares, amigos, foi substituído por um impostor idêntico. E aí, pegando como exemplo essa doença, esse transtorno, não sei se a gente pode chamar de doença, é possível fazer algum tipo de analogia? Eu, como leigo, analisando, acho que alguns transtornos são mais comuns em uma determinada região do mundo, em um país, do que em outro. Existe muito isso de determinados países terem uma concentração maior de um tipo de transtorno do que em outro país? Existe essa relação? Vocês já conseguiram traçar algum tipo parecido, algum estudo parecido em relação a isso? Então, quando você pega os estudos populacionais, é idêntico. Assim, todo mundo, a prevalência dos transtornos psiquiátricos se reproduz. O que acontece é que o nome e a expressão de determinadas patologias, como a esquizofrenia, pode mudar, ela pode ser influenciada pela cultura de uma maneira a se expressar de uma maneira muito particular, né, em algumas regiões do mundo. Sobre o que você perguntou de Capgras, esses nomes eles são muito técnicos, Capgras, Cotard. No caso do Capgras, você observa muito acontecer algo assim em quadros de esquizofrenia, né? Que aí quando se apresenta assim a gente usa esses termos porque foi descrito por um determinado autor que tinha... Está dentro de um outro quadro, então, esse Capgras é um tipo que acontece mais em esquizofrenia. Bom, a lista é grande, o tempo é curto e a gente fica por aqui com essa entrevista em que tivemos hoje o psiquiatra Vitor Pablo da Silveira. Muito obrigado pela participação hoje no Frequência Baiana. Obrigado. E também nós estivemos aqui com a professora do curso de Psicologia da Unijorge, também psicanalista, Marisa Protásio. Muito obrigado. Obrigada a todos. Espero que tenha sido elucidativo de alguma forma.